Bom dia, rapaziada! Começar a nossa primeira videoaula sobre centro de massa. O objetivo dessa minha videoaula é demonstrar com vocês a fórmula que nós usamos para o centro de massa. Então acompanha comigo aqui, ó. Eu gostaria que vocês imaginassem um objeto com uma única dimensão. Uma única dimensão é como se ele tivesse somente o comprimento. Vamos pensar em uma régua, por exemplo. Sobre essa régua eu coloco dois objetos de duas massas diferentes. Uma massa eu chamo de M1, uma massa eu chamo de M2. Na sala eu fiz essa experiência colocando aqui, por exemplo, um estojo e aqui em cima uma caixa de giz, por exemplo. Nessa régua de uma única dimensão com duas massas diferentes, eu tenho como objetivo encontrar o ponto entre a massa M1 e M2 que vai fazer com que esses dois objetos se equilibrem dentro desse ponto. O fundamental que eu estou fazendo essa videoaula é que você não esqueça que, para que um objeto fique em equilíbrio, para que eu coloque o meu dedo aqui e ele não rotacione para cá e também não rotacione para cá, existe uma força de rotação chamada momento e essa força ela precisa ser igual, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, quando o momento que ocorre em relação à massa M1 é igual ao momento que ocorre em relação à massa M2, eu posso dizer que o objeto está em equilíbrio. Agora vamos brincar um pouquinho com isso. Se eu tenho um objeto de massa M1, tem uma força que puxa esse objeto para o centro da Terra, chamado de P1. E aqui existe uma força M2 que puxa esse objeto P2 para o centro da Terra. Definição de momento. O que é momento mesmo, rapaziada? Momento nada mais é do que a força multiplicado pela distância. No caso aqui, a força é P1 vezes D. E no caso desse daqui, a força vai ser P2 vezes D. Mas quem é esse D, essa distância? A distância é sempre da onde eu coloco a massa até o centro de rotação, o ponto onde eu tenho aqui o meu ponto de equilíbrio. Então eu chamei essa primeira distância em relação a M1 de D1 e esse daqui em relação a M2 de D2. Então aqui D1 e D2. O que é força-peso? Força-peso é a massa multiplicado pela gravidade, ó. Então eu posso escrever M2 vezes G vezes S2 em ambos os lados da equação. Agora eu venho aqui, cancelo a gravidade de um lado e cancelo a gravidade do outro lado, e a minha fórmula se resume nisso. M1 vezes D1 é igual a M2 vezes D2. Agora, moçada, o lance aqui é o seguinte, a gente começou a brincar na fórmula, agora vamos tentar descobrir a fórmula que eu uso para colocar isso em equilíbrio. Para a gente começar a deduzir essa fórmula, eu vou fazer aparecer um sistema de coordenadas cartesianas. Agora grava comigo. Como eu estou trabalhando com uma única dimensão, eu faço aparecer um único eixo aqui, que eu chamo esse eixo de x. Se eu estivesse trabalhando com duas dimensões, eu faria aparecer um x e um y. Com três dimensões, x, y e z. Fiz um eixo de coordenadas cartesianas aparecer. Aqui vai ser a minha coordenada 0. E eu vou chamar de x1 a distância dessa minha origem, que é o ponto 0, até onde eu posicionei o meu objeto de massa 1. E eu vou chamar de xc a distância dessa origem do ponto 0 até o centro, que é esse ponto aqui que mantém o equilíbrio entre M1 e M2. Por que eu fiz isso? Repara que esse pedaço que eu estou grifando de azul aqui é a distância de M1 até C. Essa distância a gente chama de D1. E repara que D1 junto com x1 dá esse cara todo aqui, que é o que a gente chama de xc. Então eu vou escrever aqui, ó, o D1 mais o x1 dá o xc. Agora o meu objetivo é desenvolver uma fórmula para encontrar o valor do xc. Eu tenho que partir desse conceito, que é o nosso conceito inicial de definição usando o momento. Repara que nesse pedacinho aqui eu tenho D1, então eu vou isolar o D1 aqui. Então vai ficar D1 é igual a xc
menos x1. Eu só passei o x1 para o outro lado, ó. Então, eu vou escrever aqui o seguinte, M1 vezes, no lugar do D1, eu vou colocar xc menos x1 igual. Agora, vamos olhar para o outro lado do igual. O que eu consigo mexer nisso daqui? Eu tenho aqui o seguinte, eu vou chamar de x2 a distância da origem até a massa 2. E repara esse pedaço. Esse pedaço de amarelo aqui é o que a gente tem como D2. Então, o D2, juntamente com o XC, vai dar o nosso X2. Olha lá, o D2 junto com o XC vai dar o que eu chamo de X2. Repara que aqui eu tenho D2, então eu vou isolar o D2 nesse canto. Então, eu vou ficar com x2 menos xc. Então, eu fico com M2. No lugar do D2, eu vou colocar x2 menos xc. Rapaziada, como o meu objetivo aqui nesse exercício é encontrar uma fórmula para descobrir o centro de massa, e esse centro de massa é o nosso XC, eu vou resolver essa equação igualando o XC. Então, agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, aplicando a distributiva. Multiplicando, então, aqui, M1 vezes XC, eu vou ter M1XC. M1 vezes X1 vai ficar menos M1X1 é igual M2 multiplica X2, M2 vezes X2, menos M2, que agora multiplica o XC. Como eu quero encontrar o valor do XC, eu vou colocar o XC de cá junto com esse XC, porque a gente quer encontrar esse resultado. Então, eu tenho M1XC, quem é negativo aqui passa para o outro lado como positivo. Agora, juntando esses dois que sobraram aqui, esse é negativo, vai para o outro lado como positivo, e esse daqui já está do outro lado, fica M2X2. Nosso intuito é encontrar o valor do XC. Como aqui eu tenho XC e aqui eu tenho XC, nós vamos colocar o XC em evidência. XC para chegar em M1XC falta M1. XC para chegar em M2X2 falta M2. Tudo isso é igual a M1X1 mais M2X2. Quero deixar o XC sozinho. Vamos largar ele sozinho. Para ele ficar sozinho, eu preciso tirar tudo isso que está do lado dele. M1 mais M2 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica M1 mais M2. Em cima fica M1X1 mais M2X2. E agora, só para a gente fechar a dedução dessa fórmula, eu já havia comentado duas coisas importantes com vocês. Sobre essa régua, tem uma massa M1 e uma massa M2. Se eu colocasse mais um objeto aqui de massa, no caso um M3, e quisesse descobrir qual é o novo ponto de equilíbrio que mantém a M1, M2 e M3 equilibrada, bastaria que eu acrescentasse aqui mais M3 vezes a posição, tudo isso daqui dividido pela massa do 3. E demonstrei também na sala de aula para vocês que muitas vezes, dependendo da situação de contexto, a gente não tem a massa, a gente tem a área da figura. E disse para todos vocês que vocês podem substituir o M1, o M2 e o M3 pelo que mesmo? Pela área 1, pela área 2, pela área 3 e aqui embaixo a mesma coisa, por A1, A2 e A3. Tudo depende do contexto. Não foi dado a massa, mas foi dado a área. Rapaziada, aquele abraço e com atenção na segunda videoaula. Fiquem com Deus.